Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros. Estamos falando diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br e meu nome é João Vitor, como vocês já sabem, e nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho dentro do direito administrativo com foco em concurso público. Pois é, pessoal, nós estamos trabalhando com a Lei de Improbidade Administrativa, a chamada LIA, ou também a Lei número 8.429 de 92. Ela trata da improbidade administrativa, pessoal, dos tipos administrativos e também das sanções totalmente cabíveis dentro desse caso. Então, sem muita demora, pessoal, nós já vamos entrar direto no nosso assunto, que é muito grande e muito cobrado em concurso público, ok? Lembrando, na aula passada, pessoal, nós trabalhamos com os agentes, o agente ativo, o agente passivo dentro da lei, a previsão legal de onde vem a origem dessa lei, e quais são esses agentes ativos e passivos. Hoje nós iremos trabalhar com as sanções que decorrem dos atos ilícitos elencados na Lei de Improbidade Administrativa. Então, pessoal, eu fiz uma tabela para vocês aqui, para vocês poderem entender como é que funciona a questão das penas versus os atos ilícitos. E você já pode entender o quê? Que o artigo 9 ao 11 tratam dos 3 tipos de improbidade administrativa. Nós vemos aqui o artigo 9º, enriquecimento ilícito, o artigo 10º, prejuízo ao erário, artigo 11º, lesão a princípio da administração. Então, pessoal, vocês já podem ver que nós temos 3 tipos penais, 3 formas de a gente estar podendo albergar esses tipos penais dentro da nossa LIA. E nós também temos os tipos de sanções para cada um desses. Nós temos a suspensão dos direitos políticos, lembrando, todas essas sanções estão elencadas no artigo 2º da lei, correto? Como vimos na aula passada. A suspensão dos direitos políticos, uma multa cível, a proibição de contratar com a administração, a perda do cargo, emprego ou função e o ressarcimento ao erário público. Essa tabela ela vai mostrar para vocês quando acontece cada uma dessas sanções e cada um dos tipos aos quais elas estão ligados, ok? Então a gente já pode perceber aqui, quando se trata do artigo 9º, o enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos, eles podem ir de 8 a 10 anos. A multa cível, ela pode ver o quê? 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. 3 vezes, pessoal, o valor do enriquecimento ilícito. A proibição de contratar com a administração pública pode perdurar por 10 anos. Havendo também a perda do cargo, função ou emprego, e o ressarcimento ao erário, ele depende do caso concreto. Por que ele depende do caso concreto, pessoal? Ele depende porque o enriquecimento ilícito, ele pode não provir ao erário público diretamente. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que, na sua função de cargo público, ela recebe propina para não fiscalizar determinados estabelecimentos comerciais. Isso também pode ensejar no enriquecimento ilícito, correto? Por isso que o ressarcimento ao erário, no caso de enriquecimento ilícito, depende do ato, depende do caso concreto, ok? Nós temos aqui o artigo 10, o prejuízo ao erário. Como ele acontece, pessoal, aliás, como as sanções elas vão decorrer dele. No caso do prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos podem ser de 5 a 8 anos. A multa cível, ela vale 2 vezes o prejuízo levado ao erário público. A proibição de contratar com a administração perdura por 5 anos, ocorrendo a perda do cargo, emprego ou função e obtendo, é claro, o ressarcimento obrigatório ao erário público. Então, pessoal, se a pessoa foi apenada, se o agente público ele foi apenado por prejuízo ao erário público, ele pode pegar 5 a 8 anos de prisão, de suspensão dos direitos políticos, ele paga uma multa 2 vezes o valor do prejuízo dado ao erário público, ele fica proibido de contratar com a administração por 5 anos, ele perde o seu cargo, emprego ou função e ele tem que obrigatoriamente ressarcir o erário público. Nós também temos o artigo 11, a lesão a princípio da administração, que pode acarretar o quê, pessoal, para o agente público nesse caso? Suspensão dos direitos públicos de 3 a 5 anos, multa cível até 100 vezes a remuneração do agente, ou seja, que a multa cível ela vai ensejar não em relação ao prejuízo ou ao enriquecimento ilícito, mas sim em relação à remuneração do agente, o agente público que vai estar dando causa à lesão a princípio da administração, correto? A proibição de contratar com a administração, ela vale por 3 anos, ele sim perde o cargo, emprego ou função, mas não tem de ressarcir o erário público, correto?
Então a gente pode ver a diferença entre cada um desses tipos penais e as sanções cabíveis. É importante vocês estarem observando essa tabela e vocês observem ela muito. Tira uma cópia dela, prega na parede do quarto, você acorda, você já observa isso. Quando chegar na hora do concurso, você vai parar e vai pensar assim, ó, vai chegar na cadeira mesmo, então no fundo da folha, fazer a tabela, tu assim, e você mata um tanto de questões acerca do nosso tema, ou seja, improbidade administrativa, tá? Continuando, pessoal, eu vou começar a trabalhar agora com algumas questões algumas perguntas em forma para a gente poder observar aqui dentro da lei. Então eu vou colocar aqui para vocês a primeira pergunta. É possível improbidade administrativa na modalidade culposa, pessoal? Lembrando, existe a diferença entre o dolo e a culpa. O dolo é quando o meu ato ele é de vontade para concorrer com o quê? Concorrer com a finalidade desse ato. Por exemplo, eu pego uma pedra e acerto na cabeça de uma pessoa. Eu estou fazendo o quê? Eu estou entrando com dolo, eu quero que aquilo aconteça. A culpa ela acontece como, pessoal? Quando eu não tenho a intenção de cometer o ato, mas eu acabo aceitando o resultado que vem dele. O exemplo mais claro que eu conheço, pessoal, é quando você está de carro. Aí tem aquele motoqueiro sacana que está te sacaneando desde lá atrás. Aí você vira e fala assim, eu não vou dar um totó nele aqui para ele poder sair, vou dar uma encostadinha nele para ele poder vazar para lá. Aí você vai encosta no fundo dele, ele cai no chão, se arrebenta todo e vem a falecer. Você vai ser processado por homicídio doloso? Não. Você vai ser processado por quê? Por homicídio na modalidade culposa, tá? Então, aliás, é importante a gente observar essa diferença entre dolo e culpa, tá bom? No primeiro eu tenho a intenção, no segundo eu aceito o resultado, tá? Então, pessoal, prevalece que apenas quando na hipótese do artigo 10, ou seja, do enriquecimento ilícito, por expressa previsão legal, admite-se a modalidade culposa. Para os demais, o artigo 9º e 11º, apenas há de se falar em improbidade se houver dolo. Ou seja, quando eu estou no meu artigo 10º, nós vamos observar, aliás, que não é o enriquecimento ilícito, é o prejuízo ao erário, quando eu observar isso, pode ocorrer a modalidade culposa, pessoal. Mas para os demais, ou seja, o enriquecimento ilícito e a lesão ao princípio da administração pública, somente na forma dolosa. Eu só posso fazer isso com intenção. No caso que a gente viu do dano, a lesão ao erário público, ela só pode acontecer na modalidade culposa. Por quê, pessoal? Imagina, eu sou um funcionário da administração pública e por um erro meu ocorre uma lesão ao erário público. Um erro, correto? Eu tenho de ser apenado como se eu quisesse, de forma intencional, fazer aquilo? Não. Por isso que, por expressa previsão legal, e é importante a gente entender que é por expressa previsão legal, ok? Existe a modalidade culposa. Enquanto que no artigo 9º e no 11º não há. Ah, professor, mas no direito penal... Não, pessoal, esquece, correto? Você tem que entender que o artigo 10º, dano ao erário público, ele admite-se a modalidade culposa por expressa previsão legal, tá bom? E não por uma das discriminantes que a gente tem dentro do direito penal. Isso a gente esquece, tá bom? Então, pessoal, nós vamos entrar dentro da natureza jurídica das sanções, dessas sanções que nós observamos para os tipos administrativos. Quais são as sanções? Lembrando, pessoal, suspensão dos direitos políticos, multa cível, proibição de contratar com a administração, perda do cargo, emprego ou função, e ressarcimento ao erário. Ok? Então nós vamos olhar dentro da natureza jurídica das nossas sanções. Primeiramente, pessoal, os tipos fundamentais da improbidade, o artigo 9º, 10º e 11º, não constituem ilícitos penais. A gente pode observar isso também porque eu falei com vocês que eles não dão causa à ação penal. Ou seja, eles foram julgados e sofreram uma sanção administrativa, o promotor pode muito bem requerer a sua sanção dentro do direito penal também. Então ele pode entrar com ação penal contra o agente público, independente dessa área administrativa, tá? Então, os tipos fundamentais da improbidade não constituem ilícitos penais, que são tipos abertos, constituídos, pois, rol exemplificativo. Se fossem tipos penais, estariam lesando o princípio da taxatividade. Por que eles ferem o princípio da taxatividade, pessoal? Porque o tipo penal, o verbo do tipo penal, ele vai ser o quê, pessoal? Ele vai ser fechado. O núcleo do tipo penal ele vai ser sempre fechado, ou seja, ele nunca vai ser exemplificativo. Por exemplo, matar alguém. Ou seja, lá não tem várias outras formas, é matar. Correto? Porque a lei penal ela tem de ser taxativa pela segurança jurídica. Porque, como eu disse para vocês, toda pessoa pode fazer o que quiser desde que não esteja defeso em lei.
correto? Então, a pessoa, para ela saber o que ela pode fazer, ela tem os tipos penais fechados, ou seja, não existem outros exemplos daquilo. Por exemplo, matar alguém sempre vai ser matar alguém em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do tempo, em qualquer lugar do mundo, tá? Então, isso aí a gente pode observar. No entanto, o parágrafo 9º, 11º, os tipos penais do artigo 9º, 10º e 11º, os tipos administrativos, eles não constituem ilícitos penais. Então, eles podem ser, sim, exemplificativos. E o são, apenas exemplificativos. Por exemplo, enriquecimento ilícito, a gente não vai abordar todas as formas de enriquecimento ilícito, porque essas formas elas vão aparecendo novas, cada vez novas. Cada vez que eu crio um novo órgão público, eu faço uma regra de um órgão público para determinar certo procedimento administrativo, vai surgir uma forma de enriquecimento ilícito, tá? Então, por isso que ela é brevemente exemplificativo. É um rol exemplificativo, pois seus tipos são abertos, tá bom? Também o artigo 37, parágrafo 4º da CR, ao se referir a essas espécies de improbidade e elencar suas consequências, não afasta eventual sanção penal. Correto? Como eu disse para vocês, a gente tem de observar o artigo 12 da LIA, porque ela informa para a gente de forma bem taxativa, não afasta eventual sanção penal. Visto que o quê? Que essas sanções, elas são administrativas, elas não são sanções penais, pessoal. Elas são sanções administrativas. Lembrem-se disso, tá? Artigo 9º, 10º e 11º da LIA, eles não são tipo penais e por isso mesmo eles não são ilícitos penais. E por isso mesmo ocorre o quê? Não afasta eventual sanção penal, ou seja, não afasta a propositura de ação penal contra o agente público, tá? Pessoal, nós vemos de outra forma que a doutrina aponta que a sanção em sede de improbidade é político-civil, ou seja, ela não é penal. Assim, a hipótese da suspensão dos direitos políticos trata-se de sanção política. A multa cível, proibição de contratar com a administração pública, são sanções civis. Então vocês podem ver que essas sanções, elas têm duas naturezas. Por isso que nós estamos falando, a natureza jurídica dela é o quê? De político-cível, correto? Porque algumas delas vão ser políticas e algumas delas vão ser cíveis. Umas se ligam à questão da produção, a produção monetária do agente e o outro se liga à sua capacidade de estar, a sua capacidade para se dispor dos seus direitos políticos. Como, por exemplo, votar e também poder ser votado, ok? Essa é uma das suspensões dos direitos políticos. No entanto, pessoal, a perda do cargo ou função requer maior cuidado, uma vez que prevalece que não tem natureza administrativa, pois derivado de um provimento jurisdicional. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a perda do cargo ou função, ela não tem natureza administrativa, porque ela vem de onde, pessoal? Ela emana de uma decisão judicial. Por isso, ela não teria esse condão político cível e nenhum condão administrativo, porque quem pode decretar a perda do cargo ou função é somente o provimento jurisdicional, ou seja, a decisão de um juiz investido em seu cargo. E como eu disse para vocês, o juiz ele é o quê? Ele é do poder judiciário, ele não é do poder executivo, então ele não faz parte da administração pública propriamente dita, tá? Sua natureza, outrossim, seria de uma consequência da sanção política, concernente à suspensão da perda dos direitos políticos, uma vez que um dos requisitos para ocupar cargo público é o gozo dos direitos políticos. Então, o que acontece? Na verdade, pessoal, a perda do cargo ou função, ela vai ser uma decorrência da perda dos direitos políticos. Pois, como eu coloquei para vocês aqui no quadro, o que acontece? Se eu perco meus direitos políticos, como eu irei poder ser um funcionário público? Sendo que para ser um funcionário público, você deve estar de pleno gozo do quê? Dos seus direitos políticos, tá? Então, pessoal, vamos observar aqui. Essa perda do cargo, emprego ou função é uma consequência direta da condenação ou deve ser motivada na sentença? Ou seja, pessoal, ela decorre exatamente da condenação ou ela tem de ser motivada? O juiz tem de escrevê-la, tem de falar que ela vai acontecer. Existem duas correntes. Uma primeira informa que não é automática, devendo ser fundamentada na sentença, aplicando-se analogicamente o artigo 92 do Código Penal Brasileiro. Exige uma motivação obrigatória. Já Maria Silvia Zanella de Pietro sustenta, porém, que a perda do cargo, emprego ou função constitui consequência lógica da suspensão dos direitos políticos. Eis que é a condição para o exercício do cargo é estar com gozo dos seus direitos políticos. Correto, pessoal? Então nós vamos voltar aqui. Di Pietro sustenta, porém, que a perda do cargo, emprego ou função
constitui consequência lógica. E, pessoal, ela, nesse caso, ela detém a corrente majoritária e a corrente seguida pelo STF, o STJ, tá? Então, lembrando, pessoal, lei de improbidade administrativa, nós trabalhamos com as sanções hoje. Lembrem a tabela, pega ela, cola no seu armário e deixa ela lá. Você vai observando, todo dia você observa um ponto dela. Vai chegar no concurso, você vai lembrar da nossa tabela, ok? Então, espero vocês nas nossas próximas aulas de conteúdo acerca da nossa LIA. E muito importante, pessoal, eu espero que vocês continuem nos acompanhando, ok? Então, até breve, até a nossa próxima aula.